E aí, pessoal? Mais um vídeo no ar. Hoje não vai ter o pré-jogo, porque já teve. Até peço desculpa por causa do reflexo do meu óculos, que eu tô vendo aqui, tá me incomodando, mas enfim. Não vai ter o pré-jogo, porque eu fiz o pré-jogo já na ida contra o Botafogo de Ribeirão, né? A partir de amanhã, Santos e Botafogo de Ribeirão Preto novamente, pela a volta, né, da terceira fase da Copa do Brasil. Então eu não vou fazer o pré-jogo para falar do adversário, porque a gente já sabe como é que é, já tem lá o vídeo até analisando. O máximo, eu vou comentar aqui mesmo a escalação depois, né? O Odair aparentemente vai com o time completo, né, para essa partida. Então, enfim, mas vamos falar aqui da má fase do Marcos Leonardo, né? Por que, que o Marcos Leonardo está em má fase? Mas, antes de tudo, já sabe, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, que é muito importante, é rápido e é de graça, né? Então, vamos lá para o vídeo explicar o porquê dessa má fase do Marcos Leonardo. Bora lá. Algumas partes eu já vou explicar, que eu vou mostrar em vídeo e outras em foto, por exemplo, em foto não, em print, né, até com o vídeo parado, porque se eu mostrar a Comebol derruba, por exemplo, o vídeo, né, então eu tenho um lance que eu separei do Santos e Audax Italiano para explicar. Mas falando do Marcos já é claro que, a fase é influenciada por muitas coisas, né, e é disso que a gente vai abordar aqui. Mas eu já adianto que eu não estou tirando a culpa dele, em parte de tomadas de decisão ruim. Porque às vezes parece que tá faltando um pouquinho de confiança, igual para o Ângelo. Para o Ângelo tá muito pior, né, o Marcos não tem tanto esse problema, porque, ele estava performando melhor no ano passado, até esse ano, enfim. Mas tem isso também, às vezes falta confiança, a questão de ter uma tomada de decisão errada em algumas coisas, mas enfim, a gente vai tratar de muita coisa aqui, e explicar a parte boa, a parte ruim que ele está fazendo. E o quanto disso é culpa dele, quanto disso é culpa do sistema, do Odair, da fase do time, enfim. Vamos lá. Essa é a parte aqui do jogo contra o Audax italiano, né? Uma das coisas que o Santos não tem conseguido muito fazer é ter um ataque mais, como é que eu posso dizer, mais trabalhado, mais calmo com a bola no chão, que não seja um contra-ataque ou bola longa. E essa é uma bola longa, né, lançada pelo Messias, a bola já está até aqui viajando, como vocês podem ver, e o Marcos recebe ela na frente, né? Aqui a imagem parada, passou pelo zagueiro, ele recebeu ela, o zagueiro falhou, né? Recebeu ela de frente e ele carrega ela, mas não o suficiente e acaba batendo muito antes. Então, onde é que estava o erro dele, né? Ele deveria ter carregado mais. Essa bola foi boa para ele, ele recebeu de frente, mas ele precisava ter carregado mais. Ele bateu muito bem, bateu cruzado, mas precisava ter levado um pouquinho mais, que aí ele ia abrir um ângulo maior e fazer o gol. Ó, esse é o print no momento da finalização, né? Como ele poderia ter carregado um pouquinho mais para até escolher o canto, que aí ele poderia mandar no outro também, mas enfim, não tem problema. A bola cruzada é muito boa, só que ele deveria ter levado um pouquinho mais, que ia abrir o ângulo e certamente ele faria o gol aqui. A gente tem outro lance bom, que é é um lance bom já contra o Galo esse, né, Santos e Galo, 0-0 pela última rodada aí do Campeonato Brasileiro, a segunda rodada. O Lucas Lima rouba a bola, né, e o Marcos já vem pro apoio e devolve pro Lucas para bater no gol, né. O Lucas acaba dominando e batendo. O Marcos até sai para tentar, fazer esse movimento aqui de se ele fosse receber na frente, mas o Lucas bate pro gol. Que ele fez de bom aqui? Ele é um atacante que precisa de alguém perto dele. Se ele vai receber essa bola de costas, ele é um cara forte, mas ele não é aquele atacante que se destaca principalmente pelo físico. Então ele não vai sempre ganhar todas no corpo, girar todas para cima dos adversários sempre. Ele vai ganhar, às vezes, no pique curto, na velocidade. Às vezes ele vai sustentar um duelo, sim, porque ele é forte, mas é o que eu estou falando, ele não trabalha principalmente com o físico dele. Então, se ele recebe essa bola de costas, ele precisa de alguém perto dele para ele ajeitar para um passe, né? Ou ele mesmo tentar um drible curto girando. Então, é uma coisa boa que ele fez aqui nessa parte, né? Aqui, mais pra frente, do mesmo jogo contra o Galo erra um passe ali, acho que é o Paulinho, o Lucas Pires tira, e olha onde ele tá aqui para receber a bola. Nem é tão longe, né? Ele já teve recebendo bola até aqui, onde tá o árbitro, por exemplo. Mas é muito. Ele é o último homem do Santos, ele.
perto do gol do adversário, é o mais perto do gol do adversário, e é muito longe para ele, porque ele não é um atacante também tão rápido de percorrer distâncias longas assim, né? Ele é o cara do tiro mais curto aqui, mais perto da área, da intermediária mesmo, para dar o pique para dentro da área ali e ganhar dos zagueiros nessa velocidade dele. Porque se ele ficar fazendo pique longo de 40, 50 metros o jogo inteiro, no fim do jogo ele não vai ter perna, ele vai cansar no meio do segundo tempo, e enfim. E ele não tinha ninguém perto dele também. Então você vê, ele domina essa bola, e volta para o Lucas Pires, ele até recebe de novo e dá um bom passe também para o Ângelo, que acaba saindo até um pouquinho forte, mas porque nem é a dele, né? Então é uma característica que acaba sendo mal aproveitada. Essa velocidade e força dele, ela não é para correr o campo inteiro e a todo momento, né? Eu repito, é para um pique mais curto, mais perto do gol, para ele tentar a finalização. E isso é a instrução do Daí. O Daí trabalha o time no contra-ataque com um bloco bem baixo, só que a saída não é tão rápida. Então o Marcos muitas vezes recebe sozinho, demora para chegar alguém, recebe de costas lá atrás. Então, esse é um dos grandes problemas que eu já comentei até aqui no Esporte pro Esporte, enfim, porque é uma coisa que me incomoda bastante e eu acho que é um grande problema. E aí, depois disso, eu vou abrir lances do ano passado, que ele estava muito bem, se não estava muito bem, estava melhor, e lances que estava sendo mais favorecido também. O time estava montado de uma forma que acabava favorecendo mais ele, com um ataque um pouco mais posicional, né? Vou mostrar aqui agora esses lances. Contra o Atlético Paranaense, contra o Atlético Goianiense, 2 vitórias, né? Uma contra o Atlético Paranaense foi 2-0 na Vila, o Atlético Goianiense foi 3-2 lá no Antônio Ascioli. E outra é até a derrota, uma derrota para o São Paulo, né, por 2-1, mas que ele faz um movimento interessante quando ele faz o gol. Esse aqui é contra o Atlético Goianiense, né? O Natan toca a bola para o Ângelo. Foi depois de uma bola parada, se eu não estou enganado. Então por isso que o time está mais posicionado assim. O Ângelo faz esse movimento de cortar para o meio e ele vê. Até voltar um pouquinho, ó. Bola tocada no Ângelo. O Ângelo toca. Ó, aqui é o momento certo. Na hora que o Ângelo se posiciona para fazer o cruzamento, o Marcos está ali entre os zagueiros e já projetando o corpo para frente. Para quê? É para gerar uma vantagem posicional, né? A chamada vantagem, acho que cinética que se fala. Então ele toma uma vantagem de tempo e espaço, né? Que ele consegue chegar na frente e faz o gol. E essa bola é uma bola aérea projetada também, que era feita no passado, de ir no segundo pau para isso. Até o outro gol, que é contra. Tem um gol contra o Cuiabá também que ele faz assim na Vila, isso eu não peguei, mas aquele era um pouquinho diferente, que era o quê? Uma bola levantada e alguém cabeceava no primeiro pau para ele no segundo, que ele entrava por causa dessa velocidade dele, essa capacidade dele de se desvencilhar do zagueiro, conseguindo atacar sempre o intervalo ali, o espaço de um zagueiro e outro, entendeu? E essa bola é muito boa, ele faz com muita qualidade. O cruzamento sai, ele se posiciona na frente e faz o gol de cabeça. É claro que, por exemplo, contra o Blooming, ele teve uma chance dessa e errou. E aí é o que eu falo, cara, ele também está numa fase que não está tão boa, de alguns erros técnicos, tomadas de decisões erradas, mas o principal não é isso. O principal é a forma como ele está sendo colocado para jogar. Esse lance aqui, já no fim do jogo, né? É o terceiro gol da vitória do Santos contra o Atlético Goianiense. Chutão aí sai, eu nem sei quem deu o chutão, acho que é o Camacho, não sei. E ele domina essa bola, ó, com o campo inteiro para correr, que é justamente o que eu falei que não é a boa dele, não é ideal. Mas eu anotei até como médio, nem como bom ou ruim. Por quê? Porque ele tem o campo inteiro dele contra um, praticamente um contra um, o outro zagueiro tá chegando atrás, mas que sejam 2 contra 1. Mas ele recebe essa bola de frente para fazer a arrancada, né? Então ele consegue dar um giro rápido. Não foi nada intencional, claro, foi um chutão, mas é uma situação diferente das que ele está tendo com o time do Odair, que ele recebe todas de costas, com o zagueiro nas costas dele, e, enfim, contra o Dax até entrou, foi uma bola parecida que entra e ele está mais perto. E aí eu repito, foi um erro de tomada de decisão. Mas a situação que não é ideal aconteceu algumas vezes e ele conseguiu. Ano passado ele deu arrancada, driblou, né? Travou, o Lucas Barbosa acompanhou ele e ele faz o gol da vitória do Peixe lá contra o Atlético Goianiense. Esse aqui é contra o São Paulo, né? O gol que eu falo que ele faz. O Ângelo, o Batistão, aliás, recebe essa bola na direita do Madison, né? Consegue passar pelo adversário. E quando ele vai fazer o cruzamento, ó, você vê o movimento que eu falei. O Marcos já se projeta nas costas do Arboleda para correr aqui e receber na segunda trave. O Batistão enxerga bem, faz o cruzamento e o Marcos faz o gol. Então, esse é um ataque que era, por ser mais posicional, né? Os jogadores tinham mais calma, você vê, tava o Johan Júlio pelo meio, acho que era o Pato Sanches aberto de um lado, o Batistão ali do outro, e o Madison correndo bem lateralmente, toca para o Batistão tem tempo de olhar, carregar a bola e o Marcos se movimentar, se projetar, porque era um ataque mais
calmo, mais posicionado, mais projetado para fazer isso. E aí o Marcos tinha esse tempo de fazer essa decisão de correr para um lado, correr para o outro, ou atacar o espaço ali para tentar fazer o gol, entendeu? E hoje o time parece que tem uma orientação, eu acredito que seja uma orientação do Dair, de definir o ataque rapidamente, mas não é coordenado, não tem muita gente para fazer isso, acaba que é um ataque que sai um pouco bagunçado e não tem tantas alternativas, então acaba que os jogadores têm que definir muito rápido, e isso é coisa treinada como a gente pôde ver aqui, que aconteceu ano passado, né? Por último, eu vou mostrar o lance contra o Atlético Paranaense. É uma partida até que o Marcos nem vai tão bem, né? O Santos ganha de 2-0, mas enfim, ele erra algumas coisinhas. Mas ó, ele recebe essa bola de costas já girando e longe do gol, igual agora, né? Você pode ver que também não é o ideal. Ele acaba voltando demais. Só que você tem o Luan, que é o Luan que tá com a bola aqui no meio, você tem o Pato Sanches aberto, você tem o Lucas Braga pela esquerda também, que vai correr junto, e o Luan acaba dando um bom passe. O que eu quero dizer com isso? E o Marcos recebe de frente, pegando o zagueiro correndo de costas. Ou seja, ele gera aquela vantagem posicional e ele tem o apoio. Olha lá, ele recebe essa bola, vai em velocidade contra os zagueiros, ele até acaba passando um pouquinho forte para o Sanches, mas ele tinha alternativas. Recebeu em uma condição melhor. E isso não tem acontecido no time do Odair. Então, a má fase do Marcos Leonardo, por mim, na minha opinião, claro, e eu explico aqui essa opinião com essas imagens e vídeos, que é mais culpa do esquema tático do treinador em si do que do atleta, que sim, está tomando algumas decisões erradas, mas o principal culpado não é ele. Mas é isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. É muito importante, é de graça e ajuda bastante a gente, o canal crescendo. Tem sorteio no ar, como você viu aí no começo. Então, dá essa moral aí. Até a próxima. Valeu!